Olá corredor, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre um tema que é pouco discutido dentro do universo da corrida. A gente fala muitas vezes do tênis, a gente fala muitas vezes do suplemento, a gente fala muitas vezes da roupa esportiva, muitas vezes do treinamento, mas pouco se fala sobre a carga psicológica dos treinos e é algo que afeta muito o nosso desempenho, porque eu sempre já cansei de dizer aqui nos vídeos desse canal, a gente tem a carga física, o estresse fisiológico, então o quanto que a gente está desgastado em relação ao consumo de carboidratos, ao consumo de gordura, a nossa alimentação. Nós temos a nossa carga biomecânica, que é o quanto de força os nossos músculos fizeram, qual o impacto que teve nas articulações, nos tendões, aquele treino. Inclusive, se tu quer que eu fale só sobre esses dois temas, tu pode comentar aqui. Mas existe também a carga psicológica do treinamento, que é fazer um treino mais difícil, você está dentro de um ciclo de treino visando uma prova-alvo, você está com demandas do trabalho, está com demandas na vida e tudo isso afeta o seu treino. Só que muitas vezes essa carga ela é invisível. Então a gente começa a correr, não está rendendo tão bem, tu vai para um treino, ele era para ser fácil, ele acaba se tornando mais difícil, um treino difícil se torna ainda mais difícil, tu começa a ficar desmotivado, tu acredita que não vai conseguir bater tua meta, isso vai virando um ciclo que se retroalimenta e quando tu vê, tu tá com baixa motivação da corrida, tá aqui pensando em parar de correr justamente porque tu caiu nisso. Com essa ideia de conseguir mensurar melhor a carga psicológica do treinamento, eu fiz uma tabela de percepção de esforço para os meus alunos, já enviei para eles, já estão utilizando, porque a gente também tem uma dificuldade de saber quanto realmente de esforço a gente fez naquela sessão. Tem aquela clássica pergunta, de 1 a 10, como é que tu se sentiu nesse treino? Ou na própria métrica do Garmin, né, que ele tem ali quando termina o treino, pelo menos alguns modelos, né, ele pede quanto que foi o treino de 1 a 10, só que eu acho a métrica do Garmin muito ruim, porque a partir do 4 ele já dá, se eu não me engano, o 4 é um pouco difícil. Só que aí tu vai em gradações de difícil cada vez mais e a gente não sabe realmente como se sente em cada uma dessas séries. E para fazer isso, e aí como eu disse, para conseguir compartilhar contigo, eu fiz essa escala de percepção de esforço aqui, tá? Que eu mandei para eles, onde é que a gente classifica de 1 a 10, eu vou repassar ela contigo, para que você consiga classificar melhor qual é o esforço que tu está tendo em cada um dos treinos e o mais importante, porque quando esse esforço ele começa a ficar muito diferente, ou seja, eu tenho um treino que é para ser uma escala 6 de 10, só que esse treino ele vira um 8 de 10. Aí o outro treino que é para ser 8 de 10, ele vira 10 de 10. E quando tá muito fora, assim, da percepção que era para ser naquele treino, tá sempre mais alta, significa que tu está com uma carga psicológica grande envolvida. E aí talvez seja o momento de dar uma reduzida nos treinos, replanejar a rota, dar uma descansada, fazer alguns treinos mais leves para conseguir recuperar esse impulso psicológico e conseguir se manter dentro da corrida. Porque mais importante do que tu fazer grandes treinos, nossa, terminar totalmente esgotado, é tu se manter consistente. Porque quem melhora mais na corrida é quem treina mais tempo. Então, esse é o ponto principal. Vamos aqui para a tabela só para que você entenda. Então, o que é? Essa tabela qualitativa para que você comece a aplicar no seu treino e comece a ver também, ao final de cada treino, eu já disse também algumas vezes, né? Diário de treino é algo muito importante, então você mensurar aquilo que você está fazendo, fazer uma anotação, o dia estava bom, me senti bem no treino, saiu todas as repetições dentro do planejado, enfim, é algo que eu sempre incentivo os meus alunos a fazerem lá no aplicativo, onde é que eu passo os treinos para eles. Inclusive, se tu quiser ter o meu acompanhamento pessoal para você alcançar o seu próximo RP na corrida, só clicar no primeiro link da descrição que eu vou ter o maior prazer em te orientar nessa jornada rumo ao seu recorde pessoal. Vamos lá então, escala 1 de 10, seria uma corrida muito leve ou um trote, nenhuma fadiga. Seria um aquecimento ali, você tem que terminar dessa forma. 2 de 10, uma corrida leve de recuperação. Nossa, não troquei aqui para a tela. Agora sim. Corrida leve de recuperação, muito pouca ou nenhuma fadiga, mesmo no final do treino. 3 de 10, corrida fácil, fadiga mínima na maior parte do treino. Então, treinos leves se enquadram do 1 ao 3, tá? Se é uma rodagem leve, aqueles 40 minutos leve, 45 minutos leve, tem que estar nessas 3 pontos. 4 de 10 seria uma corrida moderada, um pouco mais rápida que meu ritmo fácil, que eu estou habituado, ou um treino intervalado bem leve, com uma certeza de que poderia ter continuado por muito mais tempo ao final. Então essa é a característica de uma moderada. Aí que tá, já tem alguns pessoal que faz uma corrida moderada que termina no final esgotado, não conseguindo correr mais. Aí o que era para ser um 4 de 10 vira um 8 de 10. E começa a se tornar as coisas cada vez mais difíceis. 5 de 10, levemente desafiador, sessão controlada que terminei me sentindo bem.
sem sensação de pernas pesadas. Poderia ter ido mais longe ou mais rápido sem problema. Aqui a gente já começa a ter uma escala. No Garmin é difícil já o 5 de 10, mas o quão difícil é. Então aqui a gente consegue ter essa assertividade maior. 6 de 10, confortavelmente difícil. Esse aqui eu gosto muito de usar nos meus treinos. Corrida é o treino que me esforcei um pouco, mas ainda totalmente dentro das minhas capacidades. Exigiu um certo foco, mas não terminei muito fadigado. Ótimo, perfeito. Esse aqui é o confortavelmente difícil. Seria um ritmo de meio, um ritmo de limiar, dependendo da sessão, tem que terminar dessa forma. 7 de 10, mais difícil que confortável. Sessão em que tive um bom estímulo de treino, mas terminei relativamente inteiro no final. Poderia ter continuado por mais alguns quilômetros ou mais repetições se quisesse. Perfeito também. 8 de 10, difícil. Treino desafiador. Senti que me esforcei e senti uma boa quantidade de cansaço. Poderia ter ido mais longe ou mais rápido, mas teria que realmente fazer força para isso. Aqui a gente começa já a entender. Opa, beleza, poderia ter ido um pouco mais, mas ia ter que me esforçar bem, que é o caso do 9. Muito difícil. Tive que fazer bastante força no final. Talvez conseguisse terminar um pouco mais rápido, mas agradeço que não tenha sido necessário. Então é aquele treino que termina, putz, foi no limite, foi ótimo, tá muito bom. E o 10 seria um esforço máximo, como uma prova, um dos treinos mais difíceis que você já fez na vida. Totalmente exausto no final, não havia como ir mais longe ou mais rápido. Esse aqui é a definição. Então, a partir disso, o que eu quero trazer? Que todo treino, ele existe uma questão qualitativa também nele. A gente se apega muito aos números, a como é que vai ser meu pace, como é que vai ser a minha percepção de esforço naquele treino, mas além disso tem essa escala também. Quando o treinador monta o treino, ou se você monta o seu treino para você mesmo, você tem que imaginar, esse treino aqui vai ser um 7 de 10, esse treino aqui vai ser um 8 de 10, esse treino aqui vai ser um 6 de 10. Então, tudo isso influencia no nosso resultado. Então, cada treino ele tem uma escala que é colocada. Se vai ser um 6 de 10, um 7 de 10, um 8 de 10. E a partir disso, o quanto você se esforçou naquele treino, ele tem que ser relativamente parecido. Ou um grau a mais, um grau a menos, às vezes acontece. Às vezes eu programo um treino 7 de 10 para um aluno meu, ele termina 5 de 10, estava num dia ótimo, tranquilo. Significa que o quê? Putz, o corpo está respondendo muito bem, a cabeça está boa também. Às vezes tem um treino que era para ser 5 de 10 e acaba saindo um 8 de 10. Opa, aí tem algum ponto, porque não é o natural. E aí eu quero trazer também, além já dessa tabela que eu trouxe para te ajudar nisso, trazer os fatores que aumentam a carga psicológica dos treinos, porque isso é algo fundamental, já que a gente precisa entender que determinadas condições pioram o nosso desempenho. Então vamos lá, ó, passar por cada uma delas e explicar levemente. Normalmente essas condições que aumentam a dificuldade do nosso treino, aumentam a nossa carga psicológica, estão relacionadas à quantidade de foco que você precisa manter da corrida. E aí, mais um ponto, tá? Vem aqui comigo. Olha só, existe algo na nossa vida que é chamado de fadiga decisória. Quanto mais decisões nós tomamos ao longo do nosso dia, pior a nossa capacidade de tomar decisões. Por isso que muitas vezes um treino no final do dia, ele acaba sendo mais difícil do que um treino no início da manhã. Uma é claro que tem o fator físico, e eu não estou excluindo isso, que é aquele fator que tu vai estar mais cansado por toda a atividade do dia, mas também tu vai estar mais cansado mentalmente de toda a atividade do dia. Porque tu vai ter tomado a decisão, o que tu tomou de café da manhã, se tu não sabe o que tomar, qual rua tu vai pegar para ir trabalhar, aí tu cuida do trânsito, aí tu chega no trabalho, resolve demanda, aí talvez tem que resolver demanda da família, filhos, chega em casa, putz, o que eu vou fazer de almoço, o que eu vou fazer de janta, tudo isso vai gerando um cansaço psicológico na tua cabeça e quando tu vai na hora do treino, isso também afeta o teu treinamento, porque, nossa, tem que tomar mais uma decisão agora, será que eu acelero nesse tiro de 1000, será que eu mantenho? Então tudo isso vai cansando e é importante a gente ter essa consciência. Que horário, a gente vai ver depois, o horário é uma coisa que influencia. E essa fadiga decisória também. Por isso que muitas vezes a gente se programar já durante a semana, o que eu vou fazer em cada um dos dias, o que eu vou, em qual local que eu vou treinar. Não, esse local eu vou sair aqui, eu vou treinar nesse horário aqui. Já facilita que chegue aquele momento, você já está tudo pronto. Não precisa tomar a decisão naquela hora. Então, dito isso, vamos lá agora sim aos pontos que aumentam a sua fadiga. Primeiro, correr em pista. Então, correr em pista é mais cansativo do que correr na rua. Óbvio, ficar dando voltas, às vezes, numa pista de 400 metros vai se tornar mais cansativo, porque correr um quilômetro você tem que dar 2,5 voltas. Então, princípio básico. Verificar divisões com frequência, ou seja, ficar olhando para o pace toda hora. Isso também aumenta a tua carga mental, porque aí tu tá correndo, digamos, tem que fazer a 5 por quilômetro. Aí tu tá correndo, olhou, deu 100 metros, tu olhou. Nossa, tô a 4,50, tô rápido.
Aí no 200 metros tu olha de novo, tô a 5:03. Ainda mais quando pega o pace instantâneo do relógio, aí tu fica toda hora mudando e isso vai gerando um estresse, um cansaço na tua cabeça. As melhores provas que eu fiz foi olhando o mínimo possível no relógio, justamente para evitar esse cansaço. E um outro ponto ainda que acontece, quando você olha demais para o relógio durante uma corrida, você não consegue se focar na corrida. Porque imagina que tua mente ela tá viajando, tá só concentrada na corrida. E toda hora tu quebra esse estado de fluxo olhando pro relógio. Aí tu começa a correr de novo, aí tu olha pro relógio. Então tu nunca deixa a tua mente conseguir realmente encaixar o ritmo da corrida e manter aquela frequência. Então esse é o ponto aqui. Ficar olhando muito pro relógio causa mais cansaço e aumenta essa carga psicológica. Verificar outras métricas como frequência cardíaca também é um ponto que acontece muito. Então eu já tentei fazer isso. E é bem ruim, porque aí, sei lá, tu pega uma subida, digamos que você vai fazer um treino leve. Tem que manter até 140 batimentos por minuto. Eu não gosto de treino por frequência cardíaca, né? Mas enfim, pegando esse exemplo. Aí tu pega uma subida, foi a 150. Não, mas eu tô fora da minha zona 2. E causou um estresse desnecessário na tua corrida, porque tu pegou uma subida. É normal o teu batimento subir um pouco mais. Então ficar verificando essas outras métricas, às vezes, putz, vai ver, sei lá, quilômetros por hora. Aí tu tá vendo pace, tá vendo quilômetros por hora também. Fica vendo quanto tempo. Enfim, isso é bem ruim, tá? Então tentar verificar o mínimo possível essas coisas. Correr de acordo com o ritmo, então fazer um treino ritmado, fazer um treino intervalado, ele é mais exigente, tanto fisicamente quanto mentalmente. E ainda, se no treino leve você também começa a se apegar demais ao ritmo que está correndo, começa a se apegar demais à frequência cardíaca, você vai causar um estresse num treino que era para ser leve, que era para ser realmente regenerativo de corpo e mente. Estresse externo da vida, trabalho, família, escola, relacionamentos, etc. Esse é clássico que muita gente negligencia, mas tudo isso afeta demais a nossa corrida. E muitas vezes tu começa a ficar de bode da corrida, dessa expressão, tu começa a não querer correr porque tu tá com uma demanda muito grande fora da corrida. E aí isso acaba afetando. Às vezes outras atividades, às vezes afeta teu relacionamento, às vezes afeta teu trabalho e às vezes vai afetar a tua corrida. Então é bem importante esse ponto, tá? Ritmo de alta precisão. Aqui acontece, tem alguns treinos que vão exigir isso mesmo. Por exemplo, alternar 400 metros a 1 minuto e 20, ou seja, 13,20 por quilômetro, e 400 metros a 1,17, ou seja, 13,10 por quilômetro. Isso exige muito o mental. Isso serve para tudo, né? Porque tu tem que estar toda hora, são segundos preciosos de um ritmo para o outro. E aí faz com que tu tem que prestar muito mais atenção, mas também te dá uma capacidade muito boa de melhorar o ritmo. Repetições longas em alta intensidade. Então aqui é algo que eu acho que todo mundo já experimentou, que é, se eu vou fazer 3 km contínuo no ritmo de 10K, em vez de 3 de 1 km, obviamente que o 3K contínuo é muito mais difícil, porque já tem o desafio mental, eu tenho que manter a concentração para manter o ritmo, porque é uma velocidade que se eu perder um pouco o foco, ela já sai fora, né, do ritmo, porque o 10K ele tem essa característica, então é algo bem simples. Corridas longas e ininterruptas em alta intensidade, por exemplo, 32 km a 95% da potência máxima, ou 25 km a 80% da potência máxima para 5K. Então essas corridas ritmadas em que tem essa exigência de ritmo mais específico são bastante cansativas pelo tempo de duração e pelo tempo que tu tem que manter o foco. O que é difícil tu manter o foco, por exemplo, por 10 minutos, é mais fácil do que tu manter o foco por 1h30, né? Nesse caso aqui. Então é algo que acontece. O correr sozinho, para alguns corredores também se torna bem cansativo, e aqui não é nem aquele corredor que tem a capacidade. Eu, recentemente só, esse ano que eu estou conseguindo fazer alguns treinos com amigos meus, né? Então a gente consegue fazer uma rodagem, às vezes se encontra só para fazer o aquecimento, cada um faz o seu treino intervalado, mas é algo que eu sinto que alivia bastante a carga mental do que, putz, ter que acordar sozinho às 6h20 da manhã e ir treinar. Tem alguns corredores que não lidam tão bem com isso e é difícil mesmo. Então ter um parceiro de treino muitas vezes facilita com que tu vá até o treino e diminua a carga psicológica. Então é algo bem interessante e bem importante também. Obviamente, se precisar fazer um treino sozinho, tu faz. Mas é tentar diminuir o máximo possível de coisas que podem gerar atrito para a gente conseguir correr com frequência para dar boa qualidade nos treinos. Próximo, interrupções inesperadas ou perigosas no treino. Isso aqui aconteceu muito. Às vezes acontece com um aluno meu que vai viajar, e já aconteceu comigo. Aconteceu comigo recentemente num treino que eu fui, viajei para o casamento da minha irmã, que fui treinar em Chapecó. Eu tinha programado para fazer o treino num parque. Era um parque que eu já tinha conhecido esse parque. Era um terreno ok, muito legal. O que aconteceu? Cheguei lá, o parque estava fechado. Tive que fazer pelas ruas da cidade um monte de subida. Aí já gerou um atrito psicológico, não consegui dar a carga necessária, a qualidade necessária naquele treino,
mas acontece. E às vezes acontece com um aluno meu também que viaja, por exemplo, vou fazer o treino num calçadão na orla, em alguma cidade por aí. Putz, tem que ficar desviando de criança, ficar desviando de cachorro, bicicleta, aí para no sinal, tem gente que vai fazer intervalado, putz, na avenida com sinal. Aí tu tem que parar, porque, obviamente, tá vindo um carro, e isso gera um cansaço, porque a tua mente, ela tá todo o tempo procurando coisas para tu desviar principais perigos, putz, pisar nessa terreno irregular ou não. Imagina todo esse estresse mental. Aí tu tá fazendo um treino intervalado de alta intensidade, que já você precisa manter esse controle do ritmo e você tá fazendo nessas condições. Acaba se tornando bem mais difícil. Então, escolher bons locais de treino faz parte desse processo para que você consiga aliviar e dar qualidade melhor. Porque a gente não precisa ser um guerreiro de treinar sempre na pior condição possível. Eu falo isso. Tem momentos que a gente vai ter essas dificuldades desejáveis no treinamento, mas a gente não precisa fazer todos os treinos dessa forma, assim, não precisa ser essa loucura toda. Lidando com lesões persistentes, já tive algumas, e só quem passa por isso sabe o quão chato é tu acordar, já tá com dor ao pisar no chão, aí tu vai treinar, todo aquecimento é com dor, às vezes todo treino é com dor, e isso precisa de uma resiliência psicológica, você precisa estar muito bem ajustado com seus objetivos para passar por isso, não recomendo a ninguém. Incerteza no treino, isso é um fator que a gente pode até usar para aumentar o estresse, mas por exemplo, o treinador diz que a gente vai fazer 4 de 1 km no ritmo de 5K e depois eu vou falar o que eu faço. Às vezes eu aplico algum treino presencial isso, porque eu quero causar essa incerteza, mas não é sempre. Então, por isso que você também precisa ter esse plano detalhado do que você vai fazer exatamente cada um dos dias, porque essa incerteza aumenta o estresse, aumentando o estresse, aumenta o cortisol, isso já gera aquele ciclo negativo. Então, se tu não quer ter problemas em saber qual treino fazer, como tu vai progredir no treinamento, você pode clicar no primeiro link da descrição para conhecer a minha assessoria, conhecer o Método Pro, onde eu vou te orientar todo passo a passo do treinamento, não vai precisar se preocupar com nada, é só ir lá e realizar o treino para você atingir o seu próximo RP. Primeiro link da descrição. Próximo, correr em dias, condições difíceis, né? Vento, chuva, frio, calor. Obviamente tudo isso afeta o nosso desempenho, afeta principalmente a cabeça, mas faz parte, né? A gente não consegue controlar o clima, então de todos, esse aqui é o que a gente menos tem controle. E aí, altas expectativas para um treino. Isso também pode ser bastante frustrante. Por exemplo, correr 25 km em ritmo de maratona como um ensaio geral para a corrida. Lembra, a gente não precisa ficar pronto no treino, a gente precisa ficar pronto no momento da largada. Então, fazer treinos, criar essas altas expectativas para treinos específicos será ruim, porque você vai ficar com essa ideia toda na cabeça, vai ficar gerando uma pressão, enfim, já entra tudo aquilo que eu já tinha explicado anteriormente. Mas, falei todas essas coisas aqui para você. E agora você está pensando, tá, Nestor, e aí, como é que eu vou fazer? Eu tenho os fatores que diminuem a carga psicológica do treino justamente para te ajudar nisso. Porque aí facilita com que você consiga realizar os seus treinos na melhor qualidade possível. Vamos lá então. Primeiro deles, correr em terrenos acidentados ou estradas de terra. Isso ajuda muito porque relaxa a cabeça e entra no segundo ponto, correr em um local tranquilo e com belas paisagens. Por exemplo, correr no verde, correr num parque, porque a gente tem uma questão de só se você parar, ficar olhando para uma tela com uma floresta na imagem mesmo, durante 2, 3 minutos você já vai ver que a sua cabeça ela vai relaxar, porque a gente tem essa questão ancestral que já está no nosso DNA, de a gente ficar olhando para o verde, olhar para a natureza e isso nos acalma. Então procurar esses locais, eu sei que não são todas as cidades que tem, eu sei que não é todo mundo que tem essa possibilidade, mas sempre que possível fazer um treino mais leve, fazer um treino assim, nesses locais vão ajudar você a relaxar mentalmente, porque não vai precisar ficar preocupando com trânsito, desviar de pessoa, enfim. Ignorar o seu relógio, sempre dou essa dica aqui de não se apegar tanto às métricas, ficar mais tranquilo com o treinamento, correr de acordo com o esforço, então sentir como está o corpo e não ficar forçando uma percepção. Correr por tempo ao invés de correr por distância, então 7 de 4 minutos em vez de 7 de 1 km. Eu sempre falo, né? Eu coloco às vezes meus alunos correrem por tempo, porque eu acho que é bem mais tranquilo a gente programar mentalmente. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é uma possibilidade. Porque, nossa, 4 minutos. Eu tenho uma noção melhor do que são 4 minutos, às vezes, do que 1 km. Tipo assim, aí o 4 minutos ele parece que é uma sensação menor de tempo. Ou correr por 3 minutos, correr por 2 minutos. Não sei, existe esse fator, né? Treinos progressivos no estilo redução gradual. Esse eu gosto muito de utilizar. Quem é meu aluno tá cansado de saber.
que é, por exemplo, um treino que eu fiz recentemente, que é 2 vezes 3 km, 2 km, 1 km, tinha um intervalo de recuperação entre eles, 3 km, 2 km e 1 km. Por quê? O que isso faz? A gente começa com o mais difícil, que é o 3 km. Às vezes é todos no mesmo ritmo. Só que conforme vai avançando, putz, eu sei que o próximo é 2 e o outro é 1. Então fica bem mais fácil. Porque eu não tenho que fazer 3 repetições de 3 km. Eu gosto muito de utilizar com meus alunos. Começa às vezes uma repetição mais longa e termina com os tiros mais curtos no final. Porque aí esse cansaço psicológico ele diminui bastante. A gente se sente muito melhor. E eu sempre falo, a gente precisa vencer os treinos. Então todo treino eu preciso terminar bem. E isso faz parte de terminar o treino bem. Próximo. Correr no horário ideal para você. Manhã para pessoas matutinas e tarde e noite para pessoas noturnas. Embora tenha dentro da corrida essa ideia que a maioria de corredor tem que treinar de manhã, eu me sinto melhor treinando de manhã, tá? É melhor para todo o meu dia, melhor para o meu sono depois também, mas eu sei que tem pessoas que sentem, e tem até alguns alunos que se sentem muito melhor treinando à noite. E aí tá tudo certo, então de escolher o horário que fica melhor para você, tá bem. No caso das pessoas que treinam à noite, eu só recomendo que elas façam alguns treinos pela manhã, porque as provas elas normalmente são de manhã, até para você se ajustar com questão de café da manhã, descanso, até para sentir como é que o corpo rende pela manhã. Assim como pessoas que treinam somente pela manhã, se vão fazer uma night run, também treinam, façam alguns treinos à noite para sentir como é que o corpo reage à noite. Então, treinando nas condições específicas. Restrições de ritmo mais flexíveis. Então, 20 km em ritmo moderado com subidas a 70% a 80% do ritmo de 5K. O pessoal sabe que às vezes eu costumo dar uma margem bem generosa nos meus treinos ali moderados, meus treinos leves, os treinos ali até às vezes nos ritmos não tão específicos, justamente por conta disso. Porque as zonas de treinamento, elas não são tão fixas quanto a gente acha que é. Então, se eu correr um dia a 5h30 e no outro dia eu correr a 5h40, 5h45, provavelmente eu vou estar estimulando as mesmas capacidades. Só que se no dia que eu não estou tão legal, eu tenho essa possibilidade de correr a 5h45, minha cabeça relaxa, eu não fico sofrendo tanto. Então isso é algo bem positivo pra gente, tá? Correr com amigos ou colegas de equipe acaba entrando no contraponto daquele anterior que eu citei, que aumenta a carga psicológica. Então, se em um momento eu corro sozinho é pior, se eu correr com amigos ou com algum colega de equipe, com uma assessoria, inclusive com a ProElite, se você quiser, primeiro link da descrição, torna as coisas bem mais fáceis. Correr em boas condições, então um dia calmo, céu limpo, a temperatura amena, é infinitamente melhor do que correr em condições ruins. Precisamos correr nas condições ruins? Sim, porque tem dias que simplesmente todo dia a condição está ruim. Eu acho que a gente precisa pegar uma dessas condições também para criar um pouco de casca, mas é lógico que correr em melhores condições é melhor do que correr em péssimas condições, né? Usar tênis novos. Então, vai muito além do benefício físico usar um tênis novo, né? Porque a espuma vai estar amortecendo mais impacto, você vai estar tendo o benefício da espuma também de jogar para frente, se é um tênis de placa também vai ter essa função, mas a gente usa um tênis novo, a gente se sente bem. Às vezes tu compra uma roupa nova na corrida, compra um short, uma camiseta, um óculos, um boné, tu coloca isso, putz, hoje tá legal. Então, novos acessórios, obviamente que a gente não pode ficar dependendo de comprar coisas novas para se sentir bem, mas ter essas coisas vai fazer com que você se sinta melhor. Então, às vezes que tá um dia um pouco mais desmotivado, às vezes bota uma música, bota aquela roupa nova que você comprou, isso vai te ajudar a dar um up a mais no treino. E uma coisa que também pode ser bom para ajudar, só que esse aqui exige um pouco mais de tempo de corrida, de próprio autoconhecimento, que é improvisar de acordo com a sensação no treino. Por exemplo, uma corrida progressiva estilo keniano, um fartlek estilo sueco, com pouco ou nenhuma estrutura externa imposta. Às vezes eu coloco no período mais que meus alunos estão em transição, assim, terminaram uma prova, ou estão num período assim, tipo Natal, Ano Novo, por exemplo, 45 minutos de fartlek, livre. Faça algumas acelerações aí a cada duas acelerações por quilômetro, pode escolher a distância, pode escolher o ritmo, só faça isso. Então, um treino bem mais leve, bem mais tranquilo, que pode usar também quando você está com essa carga psicológica muito grande, tá certo? Espero que esse vídeo ele foi um vídeo bem técnico, mas eu queria trazer essa realidade para que você não ignore mais a carga psicológica dos seus treinos, você comece a prestar atenção nisso e um alerta. Se começou a ficar muito difícil o ciclo de treinamento, tá sempre muito difícil, dá uma reduzida no pé. Fazer uma semana mais leve não vai te impedir de chegar no seu resultado. Vai ser melhor porque você vai chegar na outra semana um pouco mais motivado,
com mais vontade e vai conseguir manter ativo, porque como eu já disse nesse vídeo, a coisa mais importante dentro da corrida é manter a consistência ao longo do tempo. Se tu gostou desse vídeo, peço que você deixe o like para ajudar aqui o canal, deixa um comentário também se já sabia dessas informações, se essa informação é nova ou não. Se tiver alguma dúvida também pode deixar no campo dos comentários. No mais, a gente se vê no próximo vídeo, que baixa pace é o treino e valeu!